E aí pessoal, beleza? Seguindo com o tutorial de redes neurais, a gente está vendo redes neurais convolucionais. A gente está usando Python, TensorFlow e Keras. Essa aula é uma aula de revisão de tudo que a gente viu, os conceitos teóricos e tudo mais. Antes de seguir, quero pedir para vocês, se curtirem o conteúdo aqui do Código Fluente, divulgarem com os amigos de vocês, nas redes sociais de vocês, passarem lá na página do Código Fluente no Facebook para dar um joinha. Aqui é o meu curso de Python na Workover, Python 3 com certificação, é gratuito. Eu deixo também aqui o link da Digital Innovation, com vários cursos gratuitos também muito legais. Aqui meus links de afiliados na Hosting, DigitalOcean e One.com para vocês conhecerem os serviços dessas empresas e se cadastrando por esses links vocês também me ajudam. Aqui são outros canais que eu tenho no YouTube, inclusive aqui o do Código Fluente, com todas as playlists. Os outros canais são canais de música. Esse link aqui é o do notebook da aula passada, né? Porque essa aula é só uma revisão, então não vai ter um notebook novo. Mas eu vou deixar o link aqui de qualquer forma desse último notebook. Então nessas últimas aulas a gente construiu, né, algumas redes. Primeiro a gente construiu uma com uma camada só. Depois a gente acrescentou 4 camadas internas e utilizou a função de ativação sigmoide nessas camadas internas. Depois a gente mudou da sigmoide para relu, né, a função de ativação dessas camadas internas. Foi vendo a diferença na precisão das redes que a gente ia construindo. Depois a gente adicionou uma camada de dropout. A gente viu que melhorou a precisão da rede. E por último, criamos uma rede com 3 camadas convolucionais, uma camada para achatar a matriz da imagem, uma camada totalmente conectada que usa relu como função de ativação, uma camada de dropout e a camada de saída usando a softmax, que é exatamente isso daqui, ó. 3 camadas convolucionais internas, a camada que fleta, né, a imagem, a camada altamente conectada de dropout e a camada de saída, a camada dense também. São 10 classes, né, que são os dígitos. E usando a softmax, né, como função de ativação na camada de saída. Então as redes neurais convolucionais têm sido usadas em tarefas de visão computacional de última geração, como detecção de rosto e carros autônomos. Possui várias camadas, sendo capaz de detectar recursos complexos sem dados de imagens. Como funcionam? Cada imagem contém dados de pixel que podem ser representados em uma forma numérica, como a gente viu, né? O pixel variando de 0 a 255 ou 0 a 1, né? Depois que a gente normaliza. Essa representação numérica é o que é passado para uma CNN. Por mais que as redes neurais artificiais normais possam ser usadas no processamento de dados de imagem, as CNNs comprovaram ter um desempenho melhor, resultando em maior precisão. Convolução. Normalmente você não alimentará a imagem inteira em uma CNN. Você alimentará apenas com os recursos, né, com as features mais importantes na classificação da imagem. Os recursos ou features são obtidos por meio de um processo conhecido como convolução. O objetivo da operação de convolução é extrair os recursos de alto nível, como bordas, loops, retas, círculos, enfim, da imagem de entrada. E ele vê isso verificando a numeração de cada pixel nessa matriz, né? Porque quanto mais, no caso aqui normalizado, né, de 0 a 1, então quanto mais cheio está o pixel, significa que ali tem um traço passando, né? Então, quando está 0 é porque o pixel está apagado, então não tem nada ali, referente ao traço que representa o dígito, né? A operação de convolução resulta no que é conhecido como mapa de característica ou mapa de features. Também é conhecido como recurso convolvido ou mapa de ativação. O mapa de características ou mapa de features é obtido aplicando um detector de características à imagem de entrada. O detector de recursos ou de features também é conhecido como kernel ou filtro. Então aqui esse GIF aqui, nessa animaçãozinha aqui, mostra a convolução acontecendo. Então é uma forma, né, a convolução é uma forma de você reduzir o tamanho da imagem sem perder as informações
pixels vizinhos, né? Então, aqui, ó, você vê aqui, ó, tem o filtro, que é essa matriz aqui do meio, e aí ele pega, faz essa matriz aqui, no caso, como ela está no cantinho aqui, você vê que ele repete, né, não só a primeira linha, como a primeira coluna, para poder completar a matriz 3x3 aqui no input, né? E depois vai calculando os valores para cada célula aqui da output através do filtro, né? Que é esse cara daqui, ó, do meio, que apareceu agora. Então, para cada célula, né, ele vai fazendo esse cálculo aqui, ó, para achar o valor e ir preenchendo aqui. Então, é uma forma de você reduzir o tamanho da imagem e, ao mesmo tempo, manter as informações dos pixels vizinhos, né? Então, para cada matriz aqui 3x3 de pixels, vai transformar num valor aqui único, em uma célula só. Então, com isso, nitidamente você vê que diminui o tamanho da imagem e, ao mesmo tempo, você mantém as informações sobre os pixels vizinhos. O filtro é geralmente uma matriz de 3x3. No entanto, outros tipos de matrizes podem ser usados. O mapa de características é obtido através de uma multiplicação elemento a elemento do filtro com a representação da matriz da imagem de entrada. O objetivo aqui é reduzir o tamanho da imagem que está sendo passada para a rede, né, para a CNN, mantendo as características importantes, no caso aí os pixels vizinhos. O filtro desliza passo a passo por cada um dos elementos da imagem de entrada. Essas etapas são conhecidas como passos largos e podem ser definidas durante a criação da CNN. Ao construir a CNN, você poderá definir o número de filtros que deseja para a sua rede. Pooling. O agrupamento ou pooling resulta no que é conhecido como mapa de recursos agrupados ou de features agrupadas. O pooling garante que a rede neural seja capaz de detectar recursos em uma imagem, independente de sua localização na imagem. Isso é conhecido como invariância espacial. Existem vários tipos de pooling: pooling máximo, pooling médio e pooling mínimo. Por exemplo, no pooling máximo, uma matriz 2x2 é deslizada sobre o mapa de características, né, o mapa de features, enquanto seleciona o maior valor em uma determinada caixa. Dá só um refresh aqui, porque eu mudei uma frase aqui anterior. Aqui, ó. Detectar recurso em uma imagem independente de sua localização na matriz, que estava na imagem, estava repetindo essa palavra, estava me incomodando aqui essa frase. Com isso, reduzimos o uso de memória, diminuindo o número de parâmetros, ganhando em processamento, né? Porque aqui, ó, pooling máximo aqui de todos esses pixels, né, que estão aqui com esses valores, ele pega o máximo aqui desses 4 e coloca aqui na matriz de saída. Então, o máximo entre 4, 1, 0 e 6 é 6, ele coloca aqui. Mesma coisa aqui para o verde, 8, 3 no azul e 4 no cinza. Esse é no caso do pooling máximo. Depois a gente teve a etapa de flatten, né, de achatar a matriz, né, aqui, ó. Cadê? Aqui, essa camada aqui, ó. Flatten. Então, o achatamento, como eu já falei anteriormente, né, é transformar a matriz numa dimensão só, né, para ganhar em processamento, uso de memória, enfim, diminuir a complexidade dos dados, mas sem perder informações importantes sobre a imagem, né. E tem a conexão completa. O mapa de recursos achatados é então passado para a camada de entrada da rede neural. O resultado disso é passado para uma camada totalmente conectada. Então aqui, ó, a camada de flatten, né, de achatamento da matriz, depois que a gente achata ela, a gente passa para a camada totalmente conectada, né? Depois a camada de dropout e a camada de saída. Depois disso, o resultado de todo o processo é emitido pela camada de saída. A função de ativação é geralmente aplicada dependendo do tipo de problema de classificação. Para classificações binárias, a função de ativação sigmoide pode ser usada, enquanto a função de ativação softmax é usada para problemas multiclasse, que é o nosso caso, né? São
10 classes que a gente está prevendo, são os 10 dígitos, né, 0 a 9. Fica fácil ver aqui, ó, eu coloquei essa imagem aqui pelo seguinte, é fácil a gente ver porque é importante as informações de pixels vizinhos, né? Porque a gente viu lá naquela animação, deixa eu abrir aqui a animação, não lembro qual aula, deixa eu dar uma olhada aqui. É na aula 2, deixa eu dar o play aqui. Então, ó, os pixels aqui que está formando o 9, né? É importante para que o algoritmo consiga detectar onde tem traço, né? Então, deixa eu voltar aqui de novo. Então aqui, ó, como é que ele sabe que tem um traço subindo aqui, né? Que tem esse loop aqui, né? Se ele não tiver informação dos pixels, né, vizinhos. Por isso que é importante essa informação para ele conseguir, para a máquina conseguir montar a imagem do número. Aqui ele pegou essas informações aqui, por exemplo, né? Deixa eu voltar. Deixa eu ver se tem uma parte que fique mais visível e claro. Acho que é aqui. Deixa eu seguir daqui. É a parte que a rede, cada camada vai pegar vai perceber uma forma na imagem, por causa da questão dos pixels vizinhos. Então vai detectar onde que tem loop, no caso de um 6, de um 9, de um 8. Essa parte que eu queria mostrar. Então por isso que a rede convolucional se sai melhor nessa questão de reconhecimento de imagem, porque ela leva em consideração, ó, aí, ó, ele parte a imagem em vários pedaços e cada camada percebe uma determinada forma na imagem. Então por isso que os pixels vizinhos são importantes, né? O quanto cada pixel do lado está aceso ou não, para definir que ali tem um traço, uma reta, um círculo, enfim. Então quem quiser ver é na aula 2 que tem essa parte aqui da animação. Fechar. É isso, eu acho que a intenção dessa aula era dar uma recapitulada e uma reforçada no conhecimento desses termos, né, desses conceitos que a gente tem aí em redes neurais convolucionais. Se vocês tiverem curtido, eu peço que vocês divulguem com os amigos de vocês nas redes sociais, passem lá na página do Código Fluente no Facebook para dar um joinha, se inscrevam aqui por esses links de afiliados da Hoshinger, DigitalOcean e One.com, se inscrevam aí no canal do Código Fluente lá no YouTube, eu deixo aqui também o link desses outros canais que eu tenho, que são canais de música. Esse notebook aqui é o da aula passada, né, que tem aquelas redes que a gente construiu, e a última, que é uma rede convolucional, que demorou acho que 6 horas, né, para treinar, é bem demorado o processo todo. Lá embaixo tem esse link aqui para doações, quem quiser ajudar também. É isso, valeu, obrigado, até a próxima e bons estudos!